Infelizmente, não é a primeira vez que falamos sobre isso e tomara que seja a última, né, Thaís? Mais um ataque de cão. Um cachorro em Rio Preto, dessa vez um adolescente de 14 anos, foi vítima de um pitbull. E eu não sei se você, Thaís, tem a mesma impressão, mas em geral, a gente fala muito dessa raça, né? Do pitbull, do rottweiler, tem outras também. Mas os ataques em geral são muito graves. Nesse caso, felizmente, né, não chegou à fatalidade e tomara que nunca chegue, né, porque a gente tem falado disso demais. Esse aí foi no bairro Fraternidade. Conta pra gente, Thaís, quais os detalhes dessa ocorrência aí? Isso, Nelson, esse adolescente de 14 anos foi gravemente machucado, ferido por esse animal, por esse pitbull. Isso aconteceu no bairro Fraternidade, como você destacou, na sexta-feira. Esse adolescente estava na casa de um amigo, né? Na casa desse colega. Eles estavam ali se preparando para brincar, para jogar, quando ele abriu o portão, o colega abriu o portão para recebê-lo. Recebeu esse amigo, então o cachorro veio, rapidamente atravessou a rua, porque o cachorro é do vizinho de frente, atravessou a rua e entrou na residência e atacou esse adolescente de 14 anos. E na casa estavam dois adolescentes e a irmã de um deles, uma menininha de 2, 3 anos. Ela ficou dentro de casa, o irmão conseguiu proteger essa criança, mas os outros dois estavam ali na mira do animal e esse adolescente de 14 anos foi ferido na mão, no abdômen, nas pernas. A gente consegue ver as imagens, mas são imagens muito fortes, né, do momento que ele foi ferido por esse cachorro. Imagens bem fortes, pesadas, que a gente agora está tentando evitar para que você não veja a forma tão agressiva como esse adolescente foi ferido. Ele está bem, ele foi atendido, foi levado para o hospital, tomou todas as vacinas que é necessário, vacina antirrábica, tomou todas as vacinas e, segundo a mãe desse adolescente, o tutor do animal pagou a medicação para esse adolescente, pagou os custos com a medicação que foi necessária. Bom, os pais do adolescente perguntaram então para o dono do animal o porquê disso, né? Por que esse animal então estava ali fora, o que aconteceu, e o tutor disse que habitualmente o cão fica preso dentro de casa, mas por muitas vezes ele acaba escapando. E nessa vez ele escapou e machucou esse adolescente. Mas os pais, inclusive, registraram um boletim de ocorrência. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre como que funciona essa questão criminal em relação a isso, a esses ataques. Só que esse não é o primeiro ataque desse ano, né, Nelson? A gente já trouxe detalhes e vamos relembrar alguns aqui, alguns bem tristes, bem pesados, inclusive. 42 pessoas morreram aqui na região vítimas de ataques de cães. São dados gravíssimos, são pessoas que perdem a vida por conta de ataques com animais. No último dia 16, uma mulher de 57 anos, ela morreu em Penápolis após ser atacada por 4 cachorros de um vizinho que invadiram o local, a casa onde ela morava. Agora vamos para o mês passado. No mês passado também teve registro. Uma criança de 3 anos morreu após ser atacada por um cachorro da raça Rottweiler. E esse cachorro era da família. É isso que, infelizmente, por muitas vezes nos deixa tão assustados em relação a cachorros de porte grande, de porte maior, como Pitbull, cachorros mais bravos, Rottweiler e outras raças também. Esse caso foi em Tanabi, dessa criança. Bom, além dessas mortes, nós temos relatos de ataques frequentes aqui em Rio Preto e na região. No mês passado, aqui a Record mostrou 4 denúncias. Apresentamos 4 denúncias para os telespectadores. Em um dos casos, uma enfermeira foi atacada por pelo menos 10 cães na saída do trabalho. E esses animais estavam com uma pessoa em situação de rua. Foi um caso aqui de bastante repercussão, porque ela estava então na saída do trabalho quando ela foi atacada por esses animais que pertencem a uma pessoa, a um morador de rua. E aí surgiu várias discussões, né, de quem é a responsabilidade, de quem deve ser o cuidado nesse caso, porque nas ruas todo mundo anda, todo mundo tem acesso a uma via pública e esses animais, consequentemente, podem atacar qualquer pessoa que passe ali na avenida. Bom, ela foi mordida em várias partes do corpo, precisou tomar o ciclo de vacina, né, antirrábica, como eu destaquei em relação ao adolescente do Fraternidade que também recebeu as vacinas. É necessário, é importante, porque ninguém sabe como é que está o estado de saúde desse animal. Então, para que a pessoa não tenha nenhum tipo de problema de saúde, é necessário manter as vacinas em dia.
quase que no mesmo local do caso dessa enfermeira, na Avenida JK, um idoso também foi atacado por pelo menos 8 animais. O caso aconteceu uma semana antes do caso da enfermeira. Ele precisou ficar internado também, sofreu várias mordidas. E em um outro caso, uma mulher foi acuada pelos mesmos cães, só que ela não sofreu ainda bem nenhum tipo, né, de machucado, ela não foi mordida, não foi atacada pelos cães. Então a gente consegue perceber quantos casos que a gente está contando, que eu estou trazendo aqui, que a gente apresentou para todo mundo nos últimos dias. E agora falando da parte criminal, eu fiz uma pesquisa rapidamente aqui com a ajuda para a gente entender como é que funciona e como é que fica, Nelson, a parte criminal disso. O artigo 31 diz que deixar em liberdade, confiar a guarda de pessoas inexperiente ou não guardar com a devida cautela animal, o animal perigoso, há sim pena. Pena simples, prisão simples de 10 dias a 2 meses ou multa de R$100 mil a 1 conto de réis, segundo o que conta na legislação. Bom, abandonar animal, que foi o caso que nós vimos desse senhor, né? Dessa mulher enfermeira, desculpa, que foi atacada pelos cães. Então, esse abandono de animal ou confiar uma pessoa inexperiente também é passível de multa e até de prisão também. E também conduzir o animal na via pública, pondo em risco e pondo em perigo a segurança alheia. É o decreto da Lei 3.688, de 3 de outubro de 41, que é a Lei de Contravenções Penais. Então é sim passível de multa, passível de prisão nesses casos, porque uma outra situação que a gente ouve muito, Nelson, a culpa é do animal, a culpa é do cachorro. Gente, o animal, assim como o ser humano, ele precisa passear, ele precisa correr, ele precisa gastar energia, principalmente animais de grande porte como esse, o Rottweiler, o Pitbull. Então você que tem um animal, é tutor de um animal de grande porte, ou até quem sabe, o tutor deste Pitbull do bairro Fraternidade, né, que foi o caso mais recente que nós temos. Não adianta colocar o animal dentro de casa e deixá-lo ali, esquecê-lo. O animal precisa viver, precisa gastar energia para que não corra um risco como esse. Ao sair de casa, coloque a focinheira no animal. O animal precisa desse cuidado para não machucar outras pessoas. São casos recorrentes, são pessoas morrendo por conta de ataques de animais. Nesse caso, o adolescente está bem, mas nós tivemos a criança de 3 anos, tivemos tantas outras pessoas, um total de 42 que morreram por conta de ataques aos animais. Mas aqui ninguém vai colocar o animal em xeque, né? Não vamos colocar um animal como deixá-lo de canto, sacrificá-lo, não. É necessário termos esse cuidado para conviver, até porque a gente tem um animal dentro de casa como um animal de estimação, como um parceiro do homem, né, que é o cachorro, o gato. Mas é necessário ter esse cuidado para evitar mortes, principalmente mortes e fraturas, machucados graves, como no caso desse adolescente. Olha, Thaís, eu estava vendo as imagens enquanto você falava e eu tenho que dizer, né, você foi muito pontual em colocar essas observações, porque é realmente isso que acontece, né? E quando o sujeito que... Eu não gosto nem de falar tutor, porque o tutor sou eu, é você, nós somos responsáveis e tantos outros demais, né? Que levam o seu animalzinho ou até o seu animal de grande porte para passear, tem zelo, tem trato, tem cuidado e tem respeito à vida humana, porque a gente tem que ter, né, respeito ao animal, mas tem que ter respeito também à vida humana. Quando alguém deixa um portão aberto, destrancado, e depois que algo acontece, ele diz, eu vou trancar o animal dentro de casa, ele é 2 vezes criminoso. Primeiro porque foi desatento e quase provocou uma morte. Eu vi a imagem desse menino adolescente de 14 anos, ele ficou todo ensanguentado. Coitado, ele deve ter passado um terror enquanto era mordido e agora o cão também é violentado porque ele fica trancado. Então tem que ter esse meio termo, responsabilidade sempre em primeiro lugar, respeito à vida humana, respeito à vida animal e tem que sempre, né, ter punição. Porque a gente fala, você falou de leis, de regulamentação, penalização, mas em geral, Thaís, eu não sei se você tem essa mesma impressão, a gente não vê isso na prática acontecendo. Um exemplo é o seguinte, a gente sempre pede aqui a posição e orientação da Secretaria, que hoje São José do Rio Preto tem, do bem-estar animal. Nesse caso aqui, não chegou a informação.
não se tem um respaldo, não se tem uma resposta nem para esse caso e nem para os demais. Anteriormente, eu me lembro de ter falado de todos eles sempre mandam aquela resposta genérica, né? Não cabe à pasta responsabilizar, é questão de polícia, não podemos retirar o animal porque ele tem tutor. Mas e aí, como é que fica a vida humana? Eu acho que tem que existir um meio termo nessa história, não é verdade, Thaís? Exato, nós inclusive entramos em contato com a Secretaria do Bem-Estar Animal para perguntar, nesse caso, qual é a postura da Secretaria, o que é necessário fazer. A Secretaria retira o animal, nesse caso, orienta o tutor, orienta a pessoa que está com o animal para evitar que isso aconteça novamente ou não. E realmente, em todos esses casos, a gente pede nota, a gente pede um posicionamento da Secretaria para a gente também poder repassar isso. Imagina a mãe desse adolescente como está, o que vai acontecer? Porque ela continua morando na mesma rua do tutor do animal, o animal também está ali na frente, vai passar, o animal vai estar lá. Então, como que fica para essa mãe? A gente está aqui na missão de dar uma resposta, assim como a Secretaria, assim como a Prefeitura precisa dar uma resposta também. Então, nesses mais de 42, né, que eu falei muito mais de 42 aqui, nesses mais de 42 casos de morte, de pessoas que foram gravemente feridas pelos ataques aos animais, a grande culpabilidade, na maioria das vezes, é do tutor, é da pessoa que está com o cachorro ali. E a responsabilidade fica de quem? Da Secretaria, da Prefeitura, da GCM, da Polícia Militar ou Civil, cada um tem a sua função. Então, se há uma pasta como a Secretaria de Bem-Estar Animal, é necessário que sim, que a gente receba um posicionamento, mas não para nós. A gente precisa repassar esse posicionamento, nesse caso, Secretaria, para a mãe desse adolescente que quer saber como que vai ser daqui para frente. E como que a Secretaria vai atuar para garantir uma tranquilidade não só para o filho dela e para ela, mas para a vizinhança, para quem mora ali na rua, né? Para as pessoas que vão passar em frente à casa. Então, é por esse motivo que a gente pede nota para repassar para os telespectadores para saber como que vai ficar daqui para frente. Mas, após o registro do boletim de ocorrência, tem o termo circunstanciado, mas e depois? E depois há uma punição, o tutor paga uma multa, o tutor é preso? Eu nunca vi. Mas a gente segue nessa luta, né? Tentando pedir a nota e tentando entender o que vai ser feito daqui para frente, porque até o momento nada. Seguir cobrando com certeza, né? A gente tem que ser isento durante a informação, mas é quase que impossível, né? A gente não se indignar com o desprezo pela vida, né? Porque a gente tem que respeitar todas as partes. Providências precisam ser tomadas, tem que ter uma cautela, tem que ter, né, um plano de ação para todos os municípios. Não basta apenas criar a secretaria, tem que ter atitude, tem que ter empenho, tem que ter carinho pelos animais e também pelas pessoas. Thaís, obrigado pela sua participação. Faz o seguinte, fica aberto o canal aqui, tá bom? Qualquer outra informação você pode voltar. Enquanto isso, vou me despedir de você.